Pai nosso que estás no céu. A oração Pai Nosso inicia-se com essa frase: Pai nosso que estás no céu, sugerindo que existem pais em outras regiões da existência humana. E por que não pensar que talvez ele se refira ao Pai que está em segredo dentro de nós? O Pai nosso que estás no céu refere-se ao Ser Supremo, princípio e fim de todas as coisas que já existiram, existem e existirão, o Alfa e o Ômega. Abaixo dele existem vários outros deuses, arcontes, até o deus dos gnósticos, conhecido por muitos como Demiurgo, e por outros de forma pejorativa por Iadabaoth. Porém aqui essa oração, ela também refere-se ao Pai que está dentro de nós. Quando ele fala o céu, ele está falando a região da nossa cabeça, aonde encontra-se um chakra de 1000, representado pelo lótus de 1000 pétalas, chamado Sahasrara. Sabidamente, no processo iniciático, quando os nossos fogos internos são ativados e devidamente gerenciados, e a serpente ígnea alcança o lótus de 1000 pétalas, ocorre o advento falado na Bíblia, em que Jesus bate a porta e diz: Eis que estou à porta e bato, e a aquele que abrir, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. E aqui o Cristo, não Jesus, o Cristo, aparece para nós como o terceiro Logos, uma das faces, uma das manifestações do Deus Ser Supremo e das formas da Trindade em que todos os deuses precisam necessariamente se manifestar para que a criação tenha condições de acontecer. Santificado seja o vosso nome. Qual o nome? Acaso algum de nós sabe o nome de Deus? Nós temos conjecturas, estudos, introspecções, experiências internas e o nome do Deus eu sou o que sou. Mais do que isso, o poder rosto de leão dos gnósticos jamais deu de si nome algum. Agora, o que nós sabemos e podemos constatar é que o Pai que está em segredo dentro de cada um de nós, esse sim, possui um nome, através do qual ele pode ser sim invocado, e é um nome secreto, sagrado, através do qual os iniciados, os verdadeiramente iniciados, apresentam-se nos meios ocultos, nos meios internos, na quinta coordenada e nos templos da Loja Branca. Alguns mestres da Loja Branca, encarnados em bodhisattvas aqui na Terra, nessa dimensão, valem-se de seus nomes iniciáticos usando o nome do seu pai que está em segredo, ou da sua mãe divina. Raros foram os casos desses nomes serem usados publicamente. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então todas as referências sobre o caminho para se acessar a divindade e os mundos celestiais passam necessariamente pelo conhecimento de si, pela consciência plena da presença do real ser, que é o desdobramento de Deus dentro de nós. Não existe outro caminho. Então venha a nós o vosso reino, é que o reino criado em cima pelo Ser Supremo e em desdobramento criado pelo nosso Pai que está em segredo, nos mais elevados recônditos da nossa existência, da nossa própria anatomia, se cristalizem na matéria, aqui embaixo, na matéria. O objeto da cristalização, da densificação, primeiro de tudo que vem lá de cima dos planos mais sutis. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que nós queremos dizer com isso
é que o Mestre, do alto da sua infinita sabedoria, e sabendo, portanto, da nossa limitação humana, da nossa inconsciência, do nosso adormecimento, dos nossos processos de hipnose criadas pelos prazeres do mundo, pelas grades, pelas jaulas que nos aprisionam a esse mundo aqui. No caso do nome do Deus, conhecido como a composição de várias forças, ou, melhor ainda, desdobrando-se em várias especializações, cujos nomes existem nas mais diversas culturas religiosas do mundo e inclusive na hebraica. Nós vemos o nome de Deus, ou um dos seus muitos nomes, escritos em letras, em símbolos, considerados sagrados, em diversos momentos de liturgias e da fabricação de pentagramas, pentalfas e outros símbolos usados em ocultismo e nos estudos de nós mesmos, dentro de nós, dentro da nossa psique, dentro da nossa espiritualidade. Estes símbolos, estes nomes, provêm todos, a princípio, de um tetragrama conhecido por muitos como Yod He Vav He, usado, mais uma vez falo, em diversos símbolos, medalhas, pelos ocultistas de forma geral, muitos dos quais nem sabem o real significado disso. E os 72 nomes de Deus estudados pelos judeus e disseminados por Salomão e por outros tantos mestres das escolas iniciáticas pelo mundo afora, mas que não foram dados pelo próprio Deus, foram recebidos pelo homem e usados desde então como referência ao sagrado, ao secretíssimo nome de Deus, muitas vezes chamado de o impronunciável, tendo em vista o fato de que Yod He Vav He não tem vogais, somente consoantes, e que não deveria ser pronunciado em vão, obedecendo a um dos mandamentos de Deus: não usarás o meu nome em vão. Quando nós falamos em sacralizar, em santificar o nome de Deus, a gente está se referindo necessariamente ao não uso profano do nome sagrado de Deus, à não invocação dessa força geradora poderosa dentro e fora de nós para fins mundanos, para fins profanos. Não usar o nome de Deus em cima de adventos egóicos, de interpretações egóicas. Não criar um Deus falso dentro de nós, que obedeça às nossas vicissitudes humanas e que caibam dentro de uma caixinha de conceitos e definições humanas onde o Deus, o Ser Supremo, jamais caberia. É o poder da criação presente em Deus, ou sendo o próprio Deus. E os nomes a que nós nos referimos, tentando falar um pouco sobre uma das muitas faces de Deus, necessariamente passa pelo poder da criação, o Verbo. Os estudos sobre os nomes de Deus são muito profundos e complexos, tendo em vista o fato de que, na verdade, em sua grande maioria e na maioria absoluta, os nomes atribuídos a Deus, atribuídos à divindade, são nomes criados pelo homem, conforme a sua interpretação da divindade e do Deus. Coisas como sagrado, o Senhor Deus, ou deuses, ou poder, são nomes dados a Deus, atribuídos a Deus, porém representados em línguas consideradas hoje em dia como línguas sagradas, como o aramaico, o hebraico e até mesmo o latim. Então, quando a gente fala, por exemplo, Elohim, nós estamos se referindo a um dos muitos nomes através do qual Deus é conhecido, mas que não representa o todo em absoluto. Seria humanamente egóico tentar resumir Deus em um único nome. A sua grandiosidade não permite. E a nossa limitada capacidade de compreensão sobre essa divindade, e sobre qualquer divindade que seja, também não permite que nós compreendamos as forças que atuam num mundo muito superior ao nosso, de forma que não a comparemos com conceitos existentes aqui na matéria. Então, quando nós tentamos nos referirmos a Deus,
Estamos tentando dar um nome para aquilo que nós entendemos que é a autoridade máxima, o poder máximo sobre tudo e sobre todos, atuante antes mesmo do tempo. A própria divindade, a própria força inicial. Quando criança, a maioria de nós lembra de uma brincadeira chamada amarelinha. Na verdade, esses jogos infantis existem de vários tipos, né? Mas esse de que falo é o conhecido na minha época por amarelinha. Esse jogo de amarelinha implicava na mira, em ter boa mira e jogar a pedrinha dentro de um quadradinho que continha um número. E eram 3 quadradinhos, significando 3 passos para chegar num local onde a gente poderia colocar 2 pés. Um em cada quadradinho, depois novamente um quadrado e depois novamente 2 quadrados. Isso se repetia até que o céu fosse alcançado. E, em tese, ganhava o jogo quem conseguisse chegar no céu, pelo menos passava para a segunda etapa, a segunda fase. Eu, particularmente, era muito boa nessa brincadeira. Talvez valha a pena lembrar que esse jogo, amarelinha, ele pode ser facilmente comparado à cabala, à árvore da vida cabalística e aos processos iniciáticos de que nós falamos aqui na nossa escola. E o céu como sendo o foco, a meta, o objetivo daquela etapa de trabalho iniciático. Então, o venha a nós o vosso reino. De que reino está sendo falado? O reino de Deus, o reino divino, aonde operam as virtudes do ser, as qualidades, os poderes divinos, e aonde o ego já não tem força nem importância, tampouco se manifesta mais. O momento em que nós estaremos livres da necessidade da roda de samsara, de reencarnar ou de estarmos presos às nossas impressões mundanas do mundo, né? Mundanas da matéria, mundana dos prazeres, mundana dos profanos, mundana dos crentes, mundana daqueles que defendem um posicionamento sobre alimentação ou sobre política, mundana que nos prende ao nosso próprio mundo. Assim na terra como no céu, remete a outras tantas passagens de tantos livros sagrados, que lembra a nós que aquilo que se cristaliza, que se densifica e que se manifesta aqui nessa dimensão, na região química do mundo físico, primeiro precisou se manifestar lá em cima nos planos sutis. Lá em cima no mundo do pensamento abstrato, depois no mundo do pensamento concreto, e veio descendo até chegar aqui embaixo. E é lá que o magista branco atua, no mais alto nível hierárquico aonde os profanos não conseguem alcançar. Então o magista branco ele atua nos planos da criação, junto às divindades e às forças geradoras. O magista branco. O mago é aquele que já eliminou seus defeitos psicológicos. O mago é o que detém o conhecimento e, portanto, atua mais alto ainda, aos pés desses seres maravilhosos que representam os raios cósmicos da criação. Os 7 espíritos diante do trono, os ministros de Deus. E é de lá que vem tudo o que existe, como prismas que separam a luz em raios especializados da luz suprema do Deus. Então, que seja feita a vontade do Pai, porque Ele jamais erra, e não a nossa. Porque a gente não sabe ainda qual é a nossa vontade e não a vontade do ego, do defeito psicológico. Nós não temos ainda esse discernimento. Então, no momento em que um magista monta um altar e acende uma vela para um ritual, ou simplesmente põe os joelhos no chão e se projeta numa oração à divindade, que seja feita a vontade do Pai, a vontade do Deus que está no alto e do Deus que está em nós, que é necessariamente, forçosamente, um desdobramento do Ser Supremo. Portanto, acima da vontade egóica de quem quer que seja. Então, quando isso é declarado, que seja feita a sua vontade, a vontade do Pai, e não a nossa, é uma demonstração de confiança plena de que isso nós sabemos,
que a vontade do Deus é absoluta, excelsa e plena. E que quando a gente coloca dessa forma num ritual, que seja feito segundo a vontade do Pai, nós estamos dizendo a Ele que nós temos consciência de que nós confiamos plenamente que esse Pai amoroso, amantíssimo, Criador do mundo, Pai e Mãe de todos nós, sabe o que é melhor para nós. O pão nosso de cada dia trata-se sim da alimentação física dos nossos corpos físicos, porque nós vivemos uma experiência material e o nosso corpo precisa ser cuidado, sendo ele o templo, a habitação do Espírito, do real Espírito, do real Ser, da nossa essência, do Akasha, do quinto elemento, da comunhão suprema da matéria com a espiritualidade. Por isso não deve ser profanado. E alimentado significa ser cuidado, nutrir do corpo etérico para cima. Nós também precisamos nutrir nosso espírito, com boas práticas, com boas músicas, com meditação, com os pranayamas, com práticas devocionais. Nós precisamos lembrar que nós temos uma composição séptupla e que nós somos muito mais do que apenas um corpo físico. Nós somos a composição de 7 veículos, cada qual atuando na sua respectiva dimensão e que, portanto, precisa ser lembrado e devidamente cuidado. Existem desdobramentos mais profundos sobre esse processo. Nós sabemos que cada corpo sutil, cada veículo possui sua própria fonte de fogo interno, sua própria serpente ígnea, sua própria Kundalini. E que o processo iniciático acontece também no corpo físico, mas também nos corpos sutis, de modo que a serpente ígnea ascender pelos 7 chakras principais da nossa coluna até o Sahasrara é apenas o primeiro passo iniciático. Nós temos outros 7 veículos que precisam passar por isso, para que o homem possa se dizer um iniciado de mistérios maiores. Por isso as práticas de transcendência do grande arcano são indispensáveis. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. As nossas ofensas são tantas. São os nossos pensamentos, nossos atos e a nossa omissão. Sim, a nossa omissão. Toda vez que nós vemos alguma coisa errada, alguma coisa fora do lugar, e não tomamos as providências para consertar aquilo que precisa ser consertado. Isso é omissão. A omissão, ela é um dos braços da preguiça, que é um dos grandes pecados capitais, um dos grandes cabeças de legião. Mas aqui na oração Pai Nosso, essa interpretação vai muito além de só isso. Também é falado aqui, nos processos internos, das nossas próprias quedas internas, principalmente as quedas de origem sexual. Porque a energia sexual, segundo os gnósticos e os praticantes de alta magia branca, é a fonte de maior poder que um mago pode administrar, pode gerenciar, e que está à disposição de tudo que foi criado, de todo o criado na natureza, nessa e nas outras dimensões. Haja visto o fato de que a própria divindade precisou se projetar em 2 polaridades iniciais para que fosse possível criação, para que fosse possível gerar o terceiro logos. Então, quando a gente profana a força geradora, quando a gente profana a força criadora e o princípio máximo da criação, nós estamos dedicando a nossa oração ao ego, ao defeito psicológico, ao touro de ouro, à idolatria, ao Deus matéria, ao Deus denso da matéria. Isso é idolatria. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não nos deixes cair em tentação. Quem é que não deixa que nós caiamos em tentação? A nossa atenção, a nossa concentração em nós mesmos.
estarmos despertos e estarmos vivos, estarmos fora do grupo de quem Jesus, o Jesus histórico, Yeshua ben Pandirá, falava, deixar que os mortos enterrem seus mortos. Os mortos de que ele falava são essas pessoas adormecidas, imersas no seu mundo de sonhos, de ilusões, ou imersas nesse mundo limitado da matéria. Quando nós atacamos, reagimos, apontamos os nossos dedos na direção de outra pessoa que comete um erro, nós estamos mostrando que nós não a perdoamos. E a gente está dizendo aqui que pede a Deus que perdoe os nossos pecados, os nossos erros, as nossas quedas, da mesma forma como nós perdoamos a outra pessoa que errou também. Então, se nós não somos capazes de exercer nós mesmos o nosso conhecimento através do próximo, usando o erro dele, transformando as nossas impressões para que nos conheçamos e, portanto, saibamos separar o joio do trigo dentro de nós mesmos, para que nós não pequemos ou não cometamos aquele mesmo erro, nós estamos condenando e, portanto, pedindo a Deus que faça igual conosco. E o que mais ele quis dizer é que, ainda que nós, adormecidos que somos, soframos quedas, que o nosso Pai venha ao nosso socorro e nos segure em seus braços, que nos proteja das consequências que forem possíveis das nossas quedas, que são da nossa própria responsabilidade, mas que sobretudo acontecem em função do nosso adormecimento. Como crianças brincando num parque, sem saber, sem se preocupar com a engenharia por trás dos brinquedos ali criados. Nós somos seres adormecidos em nossa consciência. Precisamos que o nosso Pai e a nossa Mãe Divina nos segurem pelas mãos como uma criança que aprende a andar. E que, se mesmo assim nós cairmos e ralarmos o joelho ou o cotovelo, como aconteceu em nossa infância, a nossa mãe e o nosso pai corra e nos socorra em seus braços, amantíssimos, protetores e aconchegantes. Amém. Amém é um mantra de cristalização, é um mantra de confirmação. Significa: seja feito, que assim seja, que assim se cumpra, que assim se faça. Amém. É a confirmação, é a cristalização mágica do pedido feito anteriormente. Portanto, a palavra amém só deve ser feita depois de um pedido, de um desejo elevado e excelso. Um grande abraço a todos. Eu sou Endora, da Escola de Magos de Porto Alegre. Paz inverencial.